Nós postamos 26 questões em uma lista e sugerimos a você a resolução de 3 questões por dia. Vamos à resolução das 3 primeiras questões. Nas seguintes orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos, fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica respectivamente como... Observe que a frase pede-se silêncio, nós temos uma sequência verbo acompanhado de ser, e a palavra que vem na sequência, que é silêncio, ela aparentemente ela responde a pergunta o que para quem é menos experiente, teria a tentação de achar que silêncio era objeto direto. Quando você tiver esta sequência verbo acompanhado de ser e uma palavra que parece ser objeto direto, porque ela responde a pergunta o quê, lembre que na sequência verbo acompanhado de ser, mais uma palavra que parece ser objeto direto, esta palavra, na verdade, é o núcleo do sujeito. Então, nós temos um sujeito determinado, passivo e simples. Resumindo, silêncio é o núcleo do sujeito, nós temos um único núcleo do sujeito, então, sujeito determinado simples. Em a caverna anoitecia aos poucos, o núcleo do sujeito é caverna, caverna anoitecia. Núcleo do sujeito, um único núcleo do sujeito, então caverna, núcleo de sujeito determinado simples. Por último, em fazia um calor tremendo. Observe que nós temos o verbo fazer indicando uma condição atmosférica. Quando o verbo fazer ele indica tempo passado ou ele indica uma condição atmosférica, nós temos uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. A alternativa correta para essa questão é a alternativa E, simples, simples e inexistente. Qualquer dúvida você nos informa, verifica com calma, com cautela a questão, nos informa e nós teremos o maior prazer em explicar para você. Vamos à resolução da questão número 2. Nós combinamos 3 questões por dia. Primeira questão já foi resolvida, vamos à segunda questão. Observe o período abaixo. Eu lembro a vocês que período é tudo aquilo que termina em ponto. Cada ponto, um período. Oração marcada por verbo, cada verbo uma oração, cada período um ponto. Observe o período abaixo. Há carinho preso no cerne deste bom dia. Pensa o poeta, mas a moça não desconfia. As palavras grifadas são, respectivamente. Observe que, infelizmente, ocorreu uma falta de marcação, nenhuma palavra está grifada, o que torna impossível nós podermos resolver a questão no momento. Essa questão fica para o final da lista. Vamos, então, à questão número 3. Identifique o termo grifado. O avô, pela sua simpatia, era querido de todos. A expressão destacada é de todos. Observe que de todos vem todos vem precedido de uma preposição. Então, muita atenção para não cair em uma armadilha. Algumas pessoas pensam que palavra precedida de preposição é obrigatoriamente objeto indireto, o que não é verdade, né? Não é verdade. Observe que nós temos aí uma voz passiva. Primeiro detalhe, voz passiva. O avô, pela sua simpatia, era querido de todos. Observe o mais frequente. Nós temos aí querido por todos. A banca colocou uma armadilha, né? Colocou uma armadilha. Ela não colocou por, colocou de, era querido de todos. Sempre que você tiver uma voz passiva, verifica, transforma para ativa. Se essa expressão pode virar sujeito da ativa, é porque ela é agente da passiva. Era querido de todos, nós podemos dizer que todos o queriam. Então, nós temos, na verdade, aí esse de todos, um agente da passiva. Alternativa para a questão é a alternativa D. Alternativa D, nós vamos disponibilizar para você também um vídeo já comentando que é agente da passiva. Se você tiver alguma dificuldade, nos informa que nós tratamos de responder imediatamente a você. Se houver alguma dúvida na resolução da questão, nos informa que nós resolvemos outra vez essa questão para você. Sucesso, tranquilidade.